Shamatot Masé. Vamos ver o que vai dar para estudar hoje. Alguns assuntos. Estamos no final de Sefer Bamidbar, né? Na verdade, não só final de Sefer Bamidbar, como a gente está como se fosse no final da Torá. A gente vai vir em Dvarim, que é como se fosse que Moshe é um Mishneh Torá chamado, né? Moshe acrescentou o discurso dele, ou seja, até aqui acaba o que a Torá, vamos dizer, teria para dizer para a gente, se Moshe não acrescentasse. Então está no desfecho. A gente vê que Bereshit é a volta, a criação do mundo, a revelação divina no mundo, né? Depois, em Shemot, a gente vê que é um repeteco disso, mas em vez da revelação divina no mundo, a revelação divina em Am Israel, a escolha de Am Israel. Depois a gente vê em Vaikra, que é o relacionamento de Am Israel com Deus, e não mais a revelação divina, mas é o que o ser humano consegue se conectar com Deus. E a gente viu que Bamidbar é a transição, é o deserto, que tem as quebras, e a gente viu várias quebras que acontecem. E agora a gente está para Shamatot Masé, que é como se fossem as parashiot antes de entrar em Eretz Israel. São as últimas parashiot. A ideia é que o deserto ele foi um remédio para Am Israel. Am Israel precisou passar por algumas razões. A gente vai ver daqui a pouco pelo deserto. Tem as 42 Tahanot, Massaot. Acontecer várias coisas para aprender alguma coisa para levar para Eretz Israel. Mas esse remédio chamado Midbar tem efeitos colaterais. E agora essas duas parashot vão resolver, vai ser o remédio para os efeitos colaterais que o deserto causou para chegar em Eretz Israel saudável. Parashá passada, Pinchas, a gente viu muito sobre Pinchas, na verdade muito não deu para falar metade, só sobre Pinchas não deu para falar metade. Mas a ideia é que depois de Pinchas, na verdade, começando de Pinchas, a gente começa a ver a Torá de Yosef, que é como é chamado, que é a Torá que vem do povo. É a Torá de baixo para cima, diferente da Torá de Moshe, que é de cima para baixo. É o despertar do povo. Ou seja, Pinchas foi lá, não consultou o Talmid Chacham, foi lá e fez e Deus gostou. Depois vem Benot Zelofhad, vai lá e fala, eu quero terra de Israel. Aí depois chega um passuco que fala, vai dar ber Moshe El Hashem Lemor, ou seja, Moshe ele entendeu com esses acontecimentos que, eu também tenho que me despertar. Ele pede que eu quero um líder do povo judeu. E o líder é quem? O Rashi fala que eram os filhos dele que queria, fala, não é Levi. Levi é do deserto. Levi é o sacerdote divino. O líder para conquistar a terra tem que ser de Yosef, que é a força da terra, vamos dizer, o touro. E aí é Yoshua vai ser o líder. Então tem Yoshua. E aí tem várias coisas que vão ensinando que isso é o despertar do povo. E agora a gente chega em Matot e Masé, que vai completar um pouco isso. Mas Moshe agora já entendeu mais ou menos que não é mais eu já recebi a Torá, meu papel já foi. Agora o povo tem que crescer, o povo tem que se despertar e fazer a parte dele. A ideia aqui, tá bom? Agora o povo. Então a gente está em Parashá Matot. Só interessante, vamos ler em Parashá de Pinchas, o último Urash. Só entender o seguinte, que tem 3 Kedushot. Tem Kedushat Adam, Kedushat Zman e Kedushat Makom. Kedushat Adam foi trabalhado em Pinchas, que Pinchas é Kedushat Adam, ele conseguiu a Koanut, que o Kohen é o Kedushat do Adam, o homem pode ser Kadosh Kohen Gadol. Quem conseguiu a Koanut, ser o Kohen Gadol de todas as gerações, Pinchas, como através dele próprio, diferente de Moshe que falou, Aharon, você vai ser, que é o Kohen de cima para baixo. Aqui, que é Parashá Vaikra, que veio ensinar o quê? Que Deus escolheu Aharon. Aqui não, é a força do povo, ou seja, o Pinchas conseguiu virar o Kohen, que é o Kohen Gadol. Ou seja, ele conseguiu aqui do Shatadam para ele pegou essa aqui vamos dizer, isso para ele. Depois, no final de Pinchas, tem todos os Hagim, que é sobre os Musafim, que você acrescenta. Acrescentar também, porque Deus não deu, é um acréscimo agora. Então, falam sobre o que é do Shatazman. E agora a gente está chegando em Matot Masé, a gente vai falar sobre o que é do Shatamakom. Falar sobre a terra de Israel, a divisão da terra de Israel. Então, aqui do Shatamakom vem falar aqui. A mesma coisa que aconteceu no final de Vaikra também. Tem que do Shatadam, que do Shatazman, que a gente faz um paralelo de, por exemplo, Pinchas com Emor, que Emor também fala do Adão, que é sobre o Kohanim de Aharon.
e depois fala sobre os Zmanim, certo? E depois fala sobre Behar Bechukotai, que é do Shatamakom, que fala sobre Yovel, Shemitah, quando chegar na terra de Israel. Então, tem um paralelo aqui, tá bom? Então, o último passuco que fala assim, que é o Perek Lamed Pasuk Aleph. Vayom Moshe bnei Israel, que rola shetzivah Hashem et Moshe. Tudo que Deus ordenou. E aí vai começar aqui para achar Matot, diferente, uma ordem diferente de Moshe, na qual é diferente de toda a Torá. Que a Torá tem 70 vezes o famoso passuco vai daber Hashem el Moshe lemor. E aqui vai daber Moshe el Rashi el Matot. Deus não manda. Não tem o Vadaber Hashem Moshe lemor. 70 vezes, cara? Tem 70 exatamente. Vadaber Hashem Moshe lemor. E no último passo fala vai Omer Moshe bnei Israel que rola asher tzivah Hashem et Moshe. Mas não tem o Vadaber Hashem. Vai daber Moshe el Rashi Matot. Vai dar as alachot. Diferente. O que o Rashi vem falar aqui no Perek Lamed Pasuk Aleph? Vayon Moshe bnei Israel leafsik niya. Esse passuco ele vem dar uma pausa no assunto sobre os korbanot que eu estava falando antes, todos os hagim e tal. Veio dar uma pausa. Dver Rabi Ishmael lefi shadka dvarav shel makom o parashat nedarim matchalet bidburo shel Moshe. Que até então aqui são as palavras de Makom. É o que Deus falou. Até aqui o quê? Até aqui desde Bereshit. Tudo é o que Deus falou. Tudo Deus falou. Vai dar Hashem Moshe, vai dar Hashem Moshe. E Moshe fez tudo que Deus ordenou. Até aqui, a partir de agora, começam as palavras de Moshe. Ou seja, Deus não ordenou para Moshe e Moshe começou a falar sozinho para o povo. Que é para achar Nedarim. O que ele vai falar? Galera, tem Nedarim agora. Mas Deus ordenou? São palavras de Moshe. Princípio, tá? Rashi. Aqui. O tzarach leafsik tichlav elomar shechazar Moshe ve'amar parashah zó. Olha, você está vendo a gramática, porque é isso? Shem loken esh b'maj mashalom amar lahem zó. Ela le parashah nedarim tichlav dvarav. Então a ideia é isso. Tem um psique aqui e agora Moshe vai falar da palavra dele. O que ele vai falar? Que talvez é a força da fala de Moshe. Vai falar sobre a força da fala. Que é parashah nedarim, que a gente pode fazer um neder. Vamos ver. Agora sim, para achar Matot. Vadai Moshe Rashi el Matot levenei Israel. Falou para os Roshei Matot, não para o Benei Israel, para os Roshei Matot. Lemor. Zé Adavar Ashatzivah Moshe. Isso que eu estou falando é o que Deus ordenou. Ou seja, Deus ordenou ou Moshe falou? Deus ordenou ou Moshe falou? Então, a princípio, o Rashi, Rabi Ishmael, vem falar que Moshe que está falando. Então, por que Deus ordenou? Tem algumas formas de você ler Taretz. Uma delas é o seguinte: Moshe falou, Deus gostou e falou, eu quero na minha Torá isso que Moshe falou. Então aí depois Deus falou, sabe aquilo que você falou? Escreve aí na Torá. Bom, entra na Torá. O que você disse? Então talvez é a forma mais simples de entender. Mas olha que interessante, quando fala assim, Zé Adavar Asher Tzivah Moshe, diferente de sempre, vai daber Hashem Moshe, isso é o que Deus, ou seja, isso que eu falei agora é o que Tzivah Moshe, Hashem. Ou seja, Hashem Tzivah agora depois que eu falei. E olha o Rashi, Zé Adavar, então no Rashi Zé Adavar. Pasuk Beit é o último Rashi do Pasuk Beit. Não, é o último. Não, tem Rashi Matot, depois outro Zé Adavar, o Rashi. Sim? Sim. Moshe nitnabe beko amar Hashem kachatzot halayla. Antes, Moshe tinha feito profecia, está no primeiro passuco de Matot. Tinha feito ko amar Hashem kachatzot halayla. Quando saiu do Egito, falou, assim disse Deus, como mais ou menos meia-noite. Ko amar Hashem. Assim disse Deus. O que é ko? Kemó. Mais ou menos assim disse Deus. O que quer dizer mais? O que quer dizer ko amar? Se a gente pegar todos os profetas, Nevi, Ko Amar Hashem. O que é Ko? Mais ou menos assim. O que é Ko mais ou menos assim? Ve'anevim nitnabu ve'Ko Amar Hashem. Os profetas profeciam com esse dito. E assim, mais ou menos assim disse Deus. Musaf alehem Moshe. Mas Moshe acrescentou ao nível dos Neviim, Shenitnave belashon Zé Adavar.
ele tem a profecia Zé Davar. O que é Zé? Você consegue apontar, é isso. Zota Torá, você aponta para Torá, Zota Torá. Zota é alguma coisa, sempre tem um Zota, o Rashi vem, ó, que Moshe viu. Claro. Zé, quando fala do Mahetz da Shekel, Zé também é Zé Davar. Aí o que é? Que Deus mostrou, ele tem que mostrar, o Rashi é obrigado a dizer que Deus mostrou, porque Zé é mostrou, viu? Então Zé Davar, Moshe, ele vê perfeitamente na profecia. É isso que Deus claramente me disse. Que é o nível de Moshe é diferente de todos os profetas. Que o Rashi vai continuar. Davar Ache, Zé Davar, Miut, Ulo, Mashe, Chacham, Pelashon, Natará, Bala... Não é isso. Que qual a ideia? A ideia é o seguinte. Todos os profetas, ele vem através de enigma, de sonho. Vekoma Hashem, mais ou menos assim disse Deus, deu para entender, mas Koma, só o Moshe que via pé a pé, tipo, cara a cara, Zé Davar, tenho certeza, claramente é isso. É interessante que isso é um binyan-av, ou seja, é uma parte, tá uma vez na Torá para aprender todas as outras vezes. Ou seja, sempre que Moshe profetizava era assim. Talvez não no início, ainda quando estava no Egito, Koma Hashem, nas primeiras profecias. Mas tem que explicar que até matar um Torá, Koma Hashem. Depois de matar um Torá, Zé Davar. Moshe subiu de nível e receber a Torá é outro nível. Mas aprende justamente desse caso que Moshe que introduziu na Torá a perfeição da profecia de Moshe Rabbeinu, que ele via claramente. Isso é interessante. Zé Davar Hashem. Então vamos lá. Ish ki dor nedra Hashem ou shavash shvua lesor isar nafsho. Ou seja, o homem pode fazer um neder ou uma shvuá e a palavra dele não pode ser profanada. Ou seja, a ideia aqui que Moshe vem dizer, o homem tem que educar a debur. A fala do ser humano é preciosa. E o homem pode fazer um neder ou pode fazer uma shvuá e não pode profanar isso, porque é uma profanação da sua palavra, não pode, tá? E a pergunta é por que ela está aqui, nesse momento, totalmente fora de contexto. E aqui veio trazer qual é a resposta. A resposta é que Moshe entendeu que agora é importante, que é do Shata Debur. Assim fala o Rav Tzvi Yehuda, filho do Rav Kuk. Fala o seguinte, que é uma pergunta. Por exemplo, Rambam, ele escreveu Alahot sobre todas as leis, certo? Beit HaMikdash, Mashiach. Veio o Shulchan Aruch e fez o código, né, da Torá. O que o Shulchan Aruch? Ele fez todas as leis? Tem no Shulchan Aruch, sobre todos os campos da Torá, está no Shulchan Aruch. Qual é o limite do Shulchan Aruch? Não, todas as alahot. Fala sobre Mashiach, o Shulchan Aruch. Quando chegar Mashiach, como se divide as terras? Ou seja, tem o Shulchan Aruch, ele só fez leis, só escreveu as leis que são práticas na época. Ou seja, as leis que se cumprem na Galut está no Shulchan Aruch. Que não está na Galut, não está. Por isso que é muito importante estudar, por exemplo, o Rambam, que ele é um dos únicos que escreve todas as alahot sobre Beit HaMikdash, Korbanot. Não tem isso no Shulchan Aruch. Só tem o que tem na Galut. E a pergunta é, se na Gemara Yomá aprende que Lashon Hara é pior do que assassinato, idolatria e relações proibidas juntos, é pior pecado da Torá, cadê as alahot de Lashon Hara no Shulchan Aruch? Tem que esperar até o Hafez Haim vir escrever. Tem que escrever. Lá nunca teve. Ou seja, cadê? Não é prático falar, como falar não é prático na Galut? Para você ver, o Oda fala o seguinte, é que a gente aprende também, para achar que é o seguinte, falar na Galut não é mais malte. Não, quase não tem. O que é Lashon Hara? A Galut não tem nível de Lashon Hara, de que é do Shata Debur. Vamos chegar mais. Na Galut a gente fala para transmitir informações. Mas em Eretz Israel, falar, você cria. É mais malte, é que é do chá. E as alahot de Nedarim, é quando agora vocês vão entrar na terra de Israel, saibam que você não pode profanar sua boca, que Eretz Israel é diferente da Galut. E por isso que Hafetz Haim, quando começou o sionismo, que morreu em 1935, aí falou, agora vamos escrever um livro sobre alahot, claro, porque agora a geração precisa. Na Galut falou Lashon Hara, o que muda? Na Galut, aqui em Israel, tem que tomar cuidado da boca. Você fala, você viu? Então por isso que está aqui. A boca tem que tomar cuidado em Israel. Fora da terra. Até o Rambam fala que nem tem Torá fora da terra de Israel. Então você falar... Em Israel não, em Israel é sério o negócio. Vou publicar no Face. Não precisa falar para o Galo não, porque é bom ir treinando. Porque se não vai treinar, mas já em Israel não vai falar Lashon Hara. Mas é a ideia. A geração hoje em dia precisa falar bem. Por quê? Porque a gente está em Eretz Israel. O Debor é tudo aqui.
Dibur é mais forte. Mesmo mesmo, que também é uma coisa que fala do Yehuda. Sim. Dá pra por que o Rav Chaim soltou justo nessa época? Era distraído junto com um monte de coisa de desenvolvimento tecnológico que estavam surgindo, cinema, na mesma época começou a surgir e tal, e aí o Rav Chaim, duas Hakodesh, agora os Yehudim precisam saber como canalizar o que a transmissão de forma. Usar as coisas, mas de que forma? Por isso que ele começa a soltar todas as Hakodesh, tá certo. Quando o desenvolvimento tecnológico quando vai sair junto. Então, esse é o primeiro ponto de Nedarim, mas agora, nesse passuca, nessa Lahá, tem uma coisa incrível também, que é o seguinte. Deus deu a possibilidade do ser humano criar uma religião, que é o que? Você fazer um neder. Ou seja, tem 613 mitzvot. Eu, se quiser, eu posso acrescentar mais uma mitzvah para mim. E vira mitzvah agora. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu quero um neder que eu não posso comer animal porque é muito sofrimento para o animal. Não posso comer carne de vaca. E faço um neder sobre isso. Se eu não como carne de vaca, é uma mitzvah. Se eu como carne de vaca, eu estou profanando o nome de Deus, é uma verá. Pesadíssimo. Que talvez já acho que Nedarim é um dos pecados mais pesados da Torá. Que só Yom Kippur, alguns korbanot lá, que era só sobre isso. Ou seja, aí eu ser vegetariano virou mitzvah agora, porque eu fiz um neder sobre isso. Se eu falar assim, não, eu quero fazer um neder que eu vou correr meia hora por dia. Correr meia hora por dia virou mitzvah. Agora a minha religião é eu tenho que correr meia hora por dia. Ou se eu faço assim um neder, por exemplo, eu não posso tocar mais em couro. Então eu estou proibido de botar tefilim. E não boto mais tefilim. Eu cancelo a mitzvah de tefilim, já que não existe para mim couro no mundo. Porque eu fiz um neder de não ter couro para mim. E eu não boto mais tefilim. Ou seja, tem 3 coisas que o neder pode fazer e uma que não pode fazer. Eu posso acrescentar uma mitzvah C, eu posso acrescentar uma mitzvah lota C e eu posso cancelar uma C. A única coisa que o neder não deixa é você cancelar uma lota C. Diferente da shvuah. Ou seja, eu posso não poder botar tefilim para nunca. Por que eu fiz um neder que eu não posso, sei lá, botar tefilim? Eu fiz um neder que eu não como carne, então não tem mais negócio de carne no Shabat. Eu fiz um neder. Ok, você está cancelando uma AC. Ok. Agora dá um exemplo de que não pode cancelar. Não matarás. Não, agora eu posso matar, eu juro que eu vou matar. Não, eu prometo que não, entendeu? Ou pra mim eu tenho que comer carne de porco hoje. Não, não pode. Você não pode ir contra uma lota C. Surash fala que Assor e Sar, aqui é lá, Assor e Sar, Leassor e Tamutar. Ou seja, você pode Leassor e Tamutar. Veló Leatir e Taissur, mas não pode permitir um Issur. Surash. Ou seja, eu posso chegar e falar, o que eu acho que é perfeito, que pra mim ideologia de vida vale. Aí tu bota lá 100 coisas. Vegetariano, vegano. Krav Maga todo dia, dá uma corridinha. Salmão, comer salmão no Shabat. E aí eu vou pegar duas pessoas, eu vou fazer juramento sobre todas essas 100 coisas, e agora eu tenho 713 mitzvot, e isso é minha Torá. E Deus deixou. Isso o Moshe acrescentou. Falou, deixa. O Moshe falou, apoio. Usei a Davar Asher Tzivah Hashem. Mas eu tô achando meio pesado esse negócio do couro, do tefilim. Mas essa é a ideia. Esse do tefilim é o exemplo que os rabinos trazem. Excelente exemplo. Sim. Pode? Pode. Porque não existe mais couro no seu mundo. Você está proibido de ter contato com ele. Logo, você não pode botar tefilim. Hoje uma pessoa não pode. Indiretamente. Hoje, sem Beit HaMikdash, a pessoa poderia fazer um neder assim? Pode. Não tem nada a ver com Beit HaMikdash. Tanto homens quanto mulheres. Agora, A questão é a seguinte, se ele descumpre isso... aí é gravíssimo. No tempo do Beit HaMikdash, o cara poderia, afilo, sei lá, leakriv korban, leise korban, mas... Não, então, eu não sei se tem muita capará, né? Por isso. Então, essa é a ideia. A ideia aqui é que o Rav Haya Gaon, um dos Geonim, ele fez um decreto lá na Babilônia, né? Ele era Yeshivá da Babilônia, ou seja, todo homem Israel, fez um decreto que ele proibiu. Agora o pessoal não pode fazer mais neder e não pode mais leatir um neder também. Proibido fazer a Tarat Nedarim. Por quê? Porque naquela época estava geral fazendo neder, porque começou o islamismo. E aí tinha muito a ver e tal, e o pessoal começou a andar e falou, para com isso, tá errado. Não sei se essa gzerá vale hoje em dia.
Mas existe até uma discussão na Guemará, se é certo ou não. Mas o bitur da Guemará É é... que não, que a gente faz, né? Esse Atarat Nedarim não é esse Atarat Nedarim e não sei se vale também. Tá? É meio... Não vou entrar nessa discussão. Mas a ideia é que você não pode ficar falando qualquer coisa. Mas a princípio, na Guemará Nedarim fala o seguinte, uma pessoa que faz um neder é como se fosse que constrói uma bamá, constrói um altar, tá trazendo um sacrifício para Kadosh Baruch Hu. Mas a pessoa que não cumpre é como se fosse estar construindo uma bamá e botando uma vodazará em cima. Então é melhor você não jurar do que jurar e não fazer. Que aí é muito grave. Então o conselho não faz. Hoje em dia ninguém faz, eu acho. Geralmente que apesar de você estar pensando no conceito... Quando você pensa, então porque o cara pode se aproveitar e falar, não quero mais para tudo. Mas é com a visão de que, tipo, a visão é o contrário, que eu vou perder muito se eu fizer esse nether. Eu não vou ganhar. Você quer colocar no filho, então por que você vai fazer nether você? Quem vai perder muito é o cara que cumpre o mitzvot. O cara que não cumpre o mitzvot, ele tá ganhando. Não, ele não pode trocar em tefilim, sabe? A visão tá errada. Não, mas por exemplo, eu quero pôr tefilim. Sim, então, se o reformismo quiser, se o reformismo quiser ser caché, ele encontraria várias formas de ser, por exemplo. E não seria reformismo, porque seria dentro das alahot, mas não faz porque não quer. Entendeu? Ele se preocupa muito com nada, então por isso que eu vou cumprir mesmo? Não, sei lá. Vamos supor, não sei, se a mulher falar, se eu faço nada que eu tenho que botar o filhinho todo dia. Talvez possa. Óbvio que pode. E aí é mitzvah. Por que não vai? Sei lá por quê. Porque não quer cumprir mitzvah, não sei. Entendeu? É por outros motivos. É igual o negócio da conversão. Que se a pessoa comprar um escravo Kenani e soltar ele na mesma hora, o escravo Kenani automaticamente vira judeu, não importa o que ele pensa, se faz a Vodazara ou não. Dava pra converter, acabou. Ó, faz o contrário aqui, você é meu escravo, tá bom? Agora eu te soltei, pronto, você virou judeu, pode casar com um judeu, tá livre. Tem várias formas que você poderia fazer isso, mas não fazem. Não é isso que eles estão interessados em cumprir a Lahá. Não é fazer a vontade de Deus. Não é isso, tá? Mas é isso, quem dói, né? Estamos gravando, tá, ninguém... Então a ideia aqui, depois vai falar muito pra mulher, porque a mulher ela fala mais, né, e tal. Não vai entrar muito nisso. Vamos seguir. Vai falar. Não, tem várias coisas bonitas sobre a mulher e tal. É meio machismo, não? Não, pois é. Não, porque questão de sinúdo da mulher, que ela tem que agora procurar um tamid raham para encontrar um perto. Não, o próprio marido ele já resolve em casa a situação. O marido fez um juramento, cancela, pronto. Perguntando por que não o contrário? O quê? Por que não o marido falou alguma coisa, a mulher pode ver lá e pode... Primeiro que o marido ele tá no campo, tá trabalhando. A mulher tá o tempo todo em casa. Ela tem mais tempo de... O cara tá no campo, tá do lado do tribunal. Vai no rabino, não precisa chegar pra mulher e falar, fez um decreto, papapá. Isso aí já é uma derivação aí do raciocínio, porque o que está aqui, o Pshat, então, a Torá deu... Se o homem ouvir, não está falando que chega a mulher, se arrependeu e quer fazer a tarat através do marido e isso sim pode. O que está escrito, Pshat, é que se a mulher fizer, ele ouviu. E se ele ouvir e não concordar, ele anula. Isso, anula. Então, tem a ver com também a época, né? Vivia, que eram as mulheres da época. Bom, é isso. Volta eu quero entrar nesse tempo porque tem, não por isso, não pelo tema em si, mas para ganhar tempo pro outro. Mas a princípio a geração da época. Se tivesse hoje em dia e fosse comum, talvez Rahamim iam fazer uma gzerá que o homem não pode mais, igual casar com duas mulheres, né? Provavelmente, se tivesse Sanedrinho, com certeza isso talvez seria anulado. Mas é da época. A época era assim. As mulheres não estudavam, as mulheres não faziam nada. Não era letrada em Torá, ia sair fazendo nada. Esse argumento não é muito perigoso? É perigoso, com certeza. Até assim Nessa época, porque na época não tinha carro. Então hoje não tem carro, mas... Não, mas é já sei. Falando, não, a ideia... um argumento... Você tem que estudar toda a ideia do Shalom Bait, como funcionava a casa e que isso... Óbvio que... Não sei, mas se pensar como as mulheres não sabiam Torá. Aí dá fazer um neder. Talvez o homem que chegou da Yeshiva falou, o que você fez? Não, tá maluco? Óbvio que você vai errar nisso. Você não pensou isso, eu te anulo. Era como se fosse que o homem era o Rav da casa, totalmente... Era o intelectual da casa. A mulher, não.
Não sei, tem que ver também o contexto da época, porque a Torá tá facilitando. Não é algo aqui tão não é complexo, até mas aqui não é Atarat Nedarim para mulher, não. É a Farat Nedarim. Okay. Um pouco diferente. Mas a filo Atarat Nedarim não era algo... Era algo até simples de se fazer. O Rav chegava, como até hoje se faz isso. Se você soubesse que... Sim, se encontrasse um peta. Se encontrasse um peta. Ou seja, uma abertura... Não sempre há. Não sempre há. Se você soubesse que você ia ficar tão triste... Ela fala, não, se eu soubesse eu não teria feito. Então tá por aí. Sim. Óbvio que tem. Sim, pode ser. Não sei como era o caso, tem que achar um peta, senão não vai rolar. Mas a pessoa está em sofrimento. Se ela quer anular, ela está em sofrimento. Ela se arrependeu. Depende do que então, foi, né? É até uma pergunta clássica do tipo, se você soubesse que isso ia ser tão difícil para você fazer, você teria feito a mas eu não sei se era tão assim também. Mas da mesma forma que um Tamid Raham anula o do homem, o homem anula o da mulher, ou o pai, né? O pai a mulher é a filha, não sei o que lá. Mas vamos continuar. Shnei Asara, vamos para o segundo assunto, que é vamos agora à guerra de Midian. Sheni, né? Ela é medalha passou calho. ודבר השם משה לאמור, נכון נקמה בני ישראל מאת המדיינים ואחת יאסף על המלך. Então Deus dá uma última ordem, né? Vai fazer a vingança contra Midian e depois você vai morrer. Yasef etamer. Mas tá sabendo, tinha que ser depois ter Yasef. O que é Yasef etamer? Então uma ideia aqui é talvez exatamente tudo que a gente já viu sobre Moshe em relação a Midian, que escolheu Midian. Então a última coisa que ele tem que fazer antes de morrer é destruir Midian, que era tudo que ele projetou antes de tudo que ia ser a Bnei Israel. No final Deus botou Midian, que era o que Moshe achou que ia ser a salvação da humanidade, falou, agora vai acabar com todo mundo. Depois tem a Sefer Tamer, depois você vai se juntar a Am Israel, e vai poder dizer, eu sou um Am Israel, eu escolhi isso, sou 100% Am Israel, e que é a ideia de Deus no mundo, é o povo escolhido. Mas só no final da vida, ou seja, Moshe talvez demorou a vida inteira para conseguir consertar 100% a netiá que ele tinha para Midian, que é onde ele cresceu, onde ele aprendeu tudo e chegou a nevoar através de Midian e não através de Am Israel. E essa história toda de Moshe é ele aprender isso. Depois da Sef et Amir. Agora ele vai falar depois, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Moshe está falando para Israel, Shema Israel. Quer dizer que tem Moshe e Israel. Ouça, Moshe falando para Israel. Shema Israel. Talvez é difícil Moshe entender que ele era um de Am Israel. Talvez ele se sentia igual um Oleh Hadash, vamos dizer. Costumes diferentes, falava diferente, um outro linguajar, outro conhecimento, um outro estudo. Que ele aprendeu em outra escola e não no Beit HaMidrash de Aharon. Mas depois, tá Sefer Tamer, você vai ser Yehudi 100%, vai morrer como gente 100%. Uma das ideias aqui, muito falar, mas eu acho que vamos para outros assuntos. Aqui, vai Malchei Midian, veragu et chala lehem, kodumata, ואת רקם, ואת צור, ואת חור, ואת רבע, 5 מלכים מדיין, ואת בלעם בן beor, הרגו בהארץ. Matou isso, o que é Halei Lehem? Aí o que o Grash fala? Que eles voavam e aí veio, acho que foi o Pinhas, não foi? Falou o nome da costa, todo mundo caiu, morreu os reis. Então foi uma guerra, tem todo um midrash, acho que não vou perder tempo com isso também não, de como foi a luta de Pinhas contra Bilam. A ideia é que Bilam viu Pinhas, começou a voar, aí Pinhas, tem um midrash todo, acho que o Zohar, ele aí usou o nome de Deus, começou a voar atrás de Pinhas, ele criou o portal, mudou de lugar, aí Pinhas foi, até que fez ele caiu, aí fez uns mais seguros lá, prendeu ele, aí como matou, tentaram matar de tudo que a forma não morria, que Bilam era ofendiceiro, tem toda uma história. No final pegaram a espada dele e acho que mataram ele. Aí, o Benhara, né? De onde que vem essas ideias? Harry Potter. Quadribol. Fontes virtuadas. E acho que tem na Guemará, que aí virou serpente a espada dele, que tem até hoje em dia. Tem um monte de coisa aí, não vamos entrar nisso, que acho que não é o Pshat. Não é o Pshat, mentira. Definitivamente não. Mentira, não é definitivamente não. Sabe por quê? Porque tem o Unkelus e tem o Targum Yonatan, que é o Pshat, é o Targum. E o Targum Yonatan, ele resolve botar essa história inteira aqui no Pshat.
Como é aramaico eu não sei, não vou ler. Mas está a história toda aqui no Dragão e Yonatan sobre essa história de Pinchas, no Passuk. Vocês podem ver pelo tamanho, quem tiver o het, o tamanho do Passuk, olha o que ele comenta. Ele traz a história inteira no Pshat, ou seja, para ele isso é Pshat. Cada um no seu nível. Tá? Vou continuar. Tem a história das meninas de Moab, Moshe fala mal de todo mundo, todo mundo quer entrar nesse assunto. Depois vai ver aqui, deixa eu ver se tem um negócio interessante. Sobre Tahará depois. Todo que matou uma pessoa vai ter que levar parar do mar, né? Água da Bayom, Mashlishi, Bayom, Mashvi, até Shvichem. Vocês e Shvichem. O que é Shvichem? Todo mundo que matou vai precisar vocês e Shivichem. O que é Shivichem? Shivichem é chave, suas prisioneiras. As prisioneiras de vocês. Quer dizer que são as meninas que não fizeram, menos de 3 anos, que não fizeram relações proibidas. O que aconteceu com elas então, com essas meninas? Menos de 3 anos? Matou todas as mulheres, tem que ver aqui, mas aí as que sobraram, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com elas? Elas entraram dentro da família de cada um, igual o Fator, que capturou elas. Ou seja, entraram como crianças de Midianas que sobraram, entraram dentro de Am Israel, em cada família de cada um desses tzadikim que foram para a guerra. E aí precisa de parar do mar, vocês e elas. Só que elas são goiot. Não precisa de vaca vermelha, porque goi não me cabeu tomar. Porque eles precisam. Porque eles foram pra guerra, eles mataram todo mundo. Vocês e elas, só que elas são goiot. Goiot não me cabeu, não precisa de parar do mar. O que o Urash comenta Shivchem? Lá chegou em Mekabim tomar, não é isso que quer dizer que os goios recebem Torá e precisam tomar e precisam. Não é isso, porque não precisa. Ela matem bnei brit, af Shivchem kshevole brit, você vai ensinar que assim como vocês fizeram no brit, assim os goios que quando entrarem fizerem o giur, depois um guerreiro, um convertido também precisa de parar do mar. Mas vão concordar que isso que ele falou não tem nada a ver com o Pshat, que você falou uma regra depois. Depois que elas se converterem, vai ensinar que elas precisam disso também. Mas não é isso que o Moshe falou, agora vocês vão lá, vocês e elas vão receber agora. Aí o Urash fala, não, vai ensinar que depois que se converterem, elas vão precisar. Ou seja, o Urash ele pega a Guemará, faz um drash, mas não é o Pshat. O Pshat aqui é o quê? Que embora os goim não precisem de parar do mar, essas meninas de Midiana automaticamente viraram judias e não precisam fazer Geur. E já tinha que levar parar do mar, já tinha que receber, sem fazer nenhum. Mas no futuro, todos os outros goim vão ter isso. Que aqui é um Yotzemina claro. Porque é um Yotzemina claro, a gente vê aqui a força que existia no povo de Midian que a gente desconhece. Por um lado, tem as meninas que se prostituíram e fizeram o pior pecado de Am Israel, mataram 24 mil que mais conseguiram matar Am Israel no deserto. E por outro lado, as poucas que sobraram entraram direto em Am Israel, nas famílias de Tzadikim, e fizeram parte de Am Israel. Logo, o Moshe tem uma nekudá aqui de Emet, de escolher Midian, que lá dentro tinha umas nitzotzot de pessoas muito elevadas que tinha nível de ser Am Israel. Como entrou? Que? Como entrou? Automaticamente. Como entrou? Como entrou? Eu falei como entrou. Como entrou, exatamente. Como entrou. Mas entrou se converteu. Mas essas meninas de 3 anos foram para suas famílias e Yotzemina Klal e o bom de Midian entrou em Am Israel. Ou seja, o pouco de Midian que poderia ser o futuro do mundo aumentou em Am Israel e foi junto. O que tinha bom neles entrou em Am Israel também. Então, ou seja, o que Moshe escolheu lá no final veio para Am Israel. E Moshe fica muito zangado, mata todo mundo. O que vocês estão fazendo delas? Tipo, eu não quero elas, eu escolhi errado, eu quero Am Israel. Mas no final entrou. Tá. Vamos a Cohen, Sheatzavá, Baim la Milchama, Zot Chukat Torá, Sheatzvá. E aí do nada vai Omer Elazar Cohen. Elazar Cohen vai dar agora sobre a Galá, sobre cacherizar os Kelim.
E a ideia aqui, por que não Moshe? Porque agora Elazar veio falar, o Rashi vai falar que Moshe ficou com raiva. Lefi sheba Moshe lechlal kaas, ba lechlal taut. Falou, não posso ensinar que foi com raiva, que eles deixaram as mulheres vivas, era para matar, ficou com raiva, não desobedeceram. E aí então Elazar falou, já que Moshe está com raiva, eu que vou dizer. Ué, mas da onde Elazar sabia as leis, se Moshe não contou? Porque daqui a gente sabe que Elazar sabia da onde as leis? Da Torá oral. Ou seja, Moshe já tinha contado. Daqui a gente aprende uma regra para a Torá. Que nem tudo está na Torá escrito. Só está na Torá escrito o que precisava. Mas Moshe já tinha ensinado todas as alahot. Então isso, se não tivesse esse caso, não teria entrado na Torá escrita. Mas na Torá oral teria igual. Mas lá não, como virou história e faz sentido na Torá escrita, então vamos escrever. Mas Elazar Cohen já sabia e falou, então eu falo essa para a Torá escrita. Ou seja, a Torá oral vem antes da Torá escrita. Tem a Torá oral, que é o que Moshe recebeu do Har Sinai. O que está achando Torá oral? Nesse ponto. Não, todas as leis de Kashrut, Moshe ensinou para o povo. Só que ainda não teve a oportunidade de entrar. Moshe ensinou para o povo lá. Moshe diz no Har Sinai, o que for no eixo, vai pro eixo, tudo. E aí, mas não teve a oportunidade ainda de entrar na Torá. Aí chegou Elazar Cohen, Moshe, agora... Moshe ia dizer, mas ele falou, agora eu não posso. Então deixa que eu entro na Torá, isso que você me falou. Ou seja, tem muitas coisas talvez que nunca estão na Torá e é a Torá oral. Não só o que está na Torá escrita é a Torá. E sim, o que nós sabemos falando, Torá oral é a Torá que Moshe ensinou para o nosso povo. Essa que a gente aprende aqui, nessa parte. Vamos pular. Vayomer Hashem Moshe Lemot, Saet Rosh HaMakon, vamos pular essa parte. Vamos... aproveitar, Mikne. Pô, temos 15 minutos para ter que escolher os assuntos agora. Isso, hein? O que fala agora? Vamos lá. Vamos fechar essa paraxá. Quem puder continuar, a gente continua mais um pouco, então, depois de uma ceia. Vamos lá. E aí vai começar agora a história de Gad e Reuven, que vão querer terras no outro lado do Jordão. Vocês têm o Jordão aqui, vocês vão querer essas terras que conquistaram de Sihon e Og. Isso agora, Rascunho. Tem aqui os pontos melhores. Aqui vamos dizer que era de Israel, eles vão querer essas terras aqui, do outro lado do Jordão. Eles conquistaram de Sihon e de Og. A gente está em Menashe. E metade de Menashe. A gente está onde? A gente? A gente está em Dan. Gush Dan? Deveria ser Dan. Cadê? Dan. Petah Tikva está em Dan? Dan. Tá não, cara. Para. Não, aqui não é muito exato, tem muita maloca, mas a princípio é Dan, tá? Tem muitas malocas. Isso é uma opinião que eu trouxe. Não sei de quanto. Não, é Gush Dan, não sei mesmo. Não, vamos lá. Lamed Beit, vamos lá. O Mikne Rav Hayal Livnei Reuven Velivnei Gad Atzum Meod. Vairu et Aretz Yezer Vet Eretz Gilad Veinei Makom Mikne. Eles tinham muito gado, muitas posses e viram que lá era um lugar de posse. Qual passou? Lamed Beit, agora pera que Lamed Beit passou cá. Pergunta porque eles tinham muita posse mais que os outros. Passou cá. Ok. Porque Reuven e Gad tinham muitas posses mais que os outros. Esse assunto a gente pode ficar horas aqui, tá? Mas vamos pegar alguns pontos. Mas a ideia é que muitas explicações, uma delas é que eles eram os mais valentes, eles foram que mais, na guerra de Sihon e Og, eles tiveram o melhor desempenho. Então eles pegaram mais despojos para eles, ficaram mais ricos, tá bom? Uma das ideias. Outra ideia é que Gad não comia animal, só comia man, então todos os animais, ele nunca matou nenhum animal, então ficou com muito rebanho. Ou Reuven era o Behor, tem várias opiniões, tá? Mas a princípio a guerra, tá? Fala que eles eram os mais fortes. Reuven e Gad eram os dois mais fortes. Fala que Gad Gedud Gedudeino, né? Ele cortava o inimigo de cima para baixo. Ele dividia o inimigo em dois da cabeça. Ele era tão forte que ele cortava o inimigo assim. Cortava o braço junto com a cabeça. Tipo, não tinha pra ninguém. Gad era forte. Muito Krav Maga. E Reuven também era muito forte, mas o Gad é mais. Tanto que a princípio a gente vai ver que Reuven é um Behor, o Reuven tem que falar. A gente vai ver que o Gad vai falar. Ou seja, interessava mais para Gad isso do que para Reuven. Miknei Hayam, tinham muito posse, aqui terra de posse. Mas eles não viram que era de Israel. Quem disse que não era bom para posse? Eles não tinham entrado ainda. Então o Midrash fala, quando chegar em Israel, falou, uau, isso daqui um pouquinho é muito melhor do que tudo que a gente pensou lá.
Tem vários midrashim de um lado e para o outro, tá? Tem midrashim que eles quiseram santificar a terra, que eles viriam para virar Eretz Israel, para Moshe estar enterrado na terra de Israel. Que Moshe está na terra de Gad, se eu não me engano. Várias opiniões, tá? É muito complexo. Vai avô benegado, Reuven, vai Omreu, falando para Moshe, vê Lazara com ele. Vê nesse Yadal amor. Vocês já esperaram até o 40º ano, no último dia, foram lá todos. Moshe, a gente queria falar um negócio. Veja bem. Pela ordem. Atarot Vedibon, Veyezer, Venimra, Vechesbon, Velalé, na cidade. Vesevá, Venevol, Boaz. No Aretz, Asher Ika, Hashem Lifnei Adat Ben Israel, que Deus matou perante a gente. Eretz Minikneu, Velavadecha Mikneu. Olha que interessante. É uma terra de Mikneu. E olha, a gente tem muito Mikneu. Não fala. No vai Omeru, disseram. Te aprendi, você falou aqui antes. Vai avó, Benegado, Reuven, vai Omeru. E tem o que eles falaram. Depois tem assim, vai Omeru de novo, as mesmas pessoas. Qual é a regra aqui? Que houve um desconforto no meio, ou seja, eles terminaram o que tinham a dizer e não aconteceu nada. Eles falaram, vai Omeru. Ou seja, esperaram o Moshe falar alguma coisa. Falaram, verdade, aqui, então deu match. Mas não, o Moshe ficou quieto. Aí vai Omeru, então vamos falar então. Já que ninguém falou, vamos falar, vamos conectar aqui. Ih, Matzah no Ren Beinecha. Yutan et Aretz Azad Lavadecha. Lá, Rosá, como herança. Alta viru et Yarden. E aí a gente não vai passar o Yarden. Falamos. Vai Omer Moshe, Levnegav, Levneuven, Achichem, minha avó, lá Mechamá, vê atenta, chuva o pó. Vocês não falou ainda de Meraglim, não falou que está errado, não falou que não poderia ganhar a terra, sim ou não. O que ele falou é o seguinte, mas mesmo que possa, mesmo que eu concorde, mas é justo vocês não guerrear, porque eles não falaram nada sobre guerra. É justo o povo guerrear e vocês não? Isso é justo? Esse ponto Moshe pegou. O que daqui a gente aprende? Que a visão de Moshe é que é proibido uma parte de Am Yisrael guerrear e as outras não guerrearem. Não, eu fico aqui estudando Torá, minha tribo toda estuda Torá e vocês guerreiam. Né? A gente vê aqui, é bem claro. Acho que a Torá é clara aqui. É o argumento de Moshe. Onde está escrito que... Não, mas olha só. O que Moshe responde? Seus irmãos vão guerrear e vocês não? Não, mas os Levim, eles não iam pra guerra. Não, vamos continuar. Não, mas peraí, os Levim não iam pra guerra. Não sei, tem guerras que Levim... Marloquet, por exemplo, se Midian os Levim foram ou não. Tem Marloquet. Fala ele Matei, tem Marloquet sim, tem gente que diz que não. Depende da guerra. Porque o que eu sempre ouvia é que os Levim não iriam pra guerra, ficavam estudando. E aí, quem não vai, eles se... Esse que é o problema, eles se autodenominam Shevet Levi. Sim, mas Levi não tem pedaço de terra. Okay. Não tem na Halá. Levi não trabalha na terra. Por resto, no final, para achar vai dar... Mas eles também não trabalham na terra. Não, todo mundo trabalha, não ganhava na Halá. Levi não faz parte de Eretz Israel. Na Halá eles têm, mas... A gente não vai ver porque não vai dar tempo. Não trabalham nem na terra, nem... Não, então... Não. Mas eles têm que sobreviver. A gente vai ver, não vai dar tempo, mas depois vai... Antes de ir Beklat, vamos lá, no final de Bamidbar, vai falar sobre os Levim. E com a ideia que Levim é o povo do Midbar, e não o povo de Eretz Israel. A princípio, Levi nem está na contagem de Eretz Israel, que eles são minha posse, Deus fala. Levi não pode se impurificar em guerra, que tem que ficar no Beit HaMikdash. Deus deu vários presentes para os Levi. Eles não têm terra de Israel, eles não têm cidade deles, eles não fazem parte da terra de Israel. É outro caso também. Diferente. Tá, eles são Kohanim, Levi, tem que ficar cantando, eles não fazem o que eles querem, eles não trabalham, porque não podem, porque Deus não deixou. Mas agora o resto todo... Mas pode ser que numa guerra eles não estão indo para a guerra, eles estão se ocupando com a guerra, eles estão Torá para... Se Deus quiser, eles estão fazendo isso. E nem está falando que eles vão estudar Torá. Quê? Nem está falando que eles vão estudar Torá. Mas eu... Não vai para a guerra, mas... Não, mas Benegar fala, não, mas a gente vai ficar estudando. Falaram isso? Não, mas a gente vê a preocupação de Moshe Rabbeinu quanto a isso. Que é o ponto principal de Moshe. Eu não quero saber se é de Israel, não, de Nahalá. Eu quero saber o seguinte. Vai ajudar ou não vai, meu irmão? Vai ajudar ou não? Vamos ver a continuação. Velama nenhum. Por que vocês vão se impedir
Et Levnei Israel, e vocês vão causar pânico pro coração de Am Israel. Minha avó está dizendo que eles que vão passar. Hashem Natan Lahem Hashem, que Deus deu para ele, Deus deu a terra para eles. Ko asu avotechem beshalchi otam mikadesh barel lirot haaretz. E não foi assim que os meraglim fizeram. Ou seja, a preocupação de todo mundo é o seguinte: se vocês ficarem e não forem para a guerra, você vai esfriar o coração, vai ficar todo mundo com medo e ninguém vai ganhar nada. Vai esfriar o coração. Agora a pergunta fica: esfria o coração ou não esfria o coração do Hiloni que está indo para a guerra? Porque eu estou aqui lutando e tem gente aí que não está lutando. Esfria? Esfria. Então tá bom, se não esfriasse. Quem não vai pra guerra, esfria o coração de quem está indo pra guerra ou não? Você falou agora que o Gado era o cara que cortava o cara no meio. Sim, não, então. O Neymar não vai pra Copa. Não, mas Gado não falou nada em relação de guerra. O Moshe que eu trouxe esse tema agora na pauta. Óbvio. Então é o argumento de Moshe. Mas vamos tentar. Reuven e Gado não falaram nada sobre guerra, não falaram se iam ou não iam. Moshe que do nada se gritou aos olhos e falou: não, mas e guerra? Sim. Com a sua Vaterrem vai começar a falar dos Meraglim agora. Ou seja, vai comparar com os Meraglim, que não necessariamente tem a ver muito profundo, tá? Tudo. Eu estou dando só algumas coisinhas, mas tudo muito profundo. O problema dos Meraglim foi esse, que eles nenhum levam nem Israel. Lama nenhum, por que vocês agora estão esfriando o coração? Porque os Meraglim esfriaram. Leviti boi ta'aretz, Hashem natan lahem Hashem. Vai haraf Hashem bayom ha'u ve'shavah lemor. Por isso Deus ficou com raiva e jurou. Imiru anashim ha'olim mitzrayim ben esrinu shana v'amala ve'itadama shalishbala. Aí vai dar todo aquele sermão, le'akol le'am melu itaharai. Biti kaleb benefuneh ve'knizi ve'yoshua benun ki melu acharei Hashem. Vai haraf Hashem ba'Israel ve'niem ba'midbar ba'im shana adotom kol ador azara b'nei Hashem. Ve'nei kamt agora tachat avotechem. תרבות אנשים חטאים, לספוד עוד, על אחרון, אף השם בישראל. כי תשבו מחרה והסף אוב ונראה מדבר וישכן רע. Ou seja, deu discussão lá. Moshe, textão. Textão. Tá bom? Falou. Textão. Outro vídeo que eu tava dando. Outro vídeo, uma palavra impura que tava falando, lacrou. Lacrou. Textão é quem fica xingando. Rapidinho. Fala aqui de textão. Kalev Benefuneh HaKnizi. De Knaz. Orgó shel Knaz היה, וידע לו אמו של כלב את עתניאל. עתניאל בן Knaz é aquele que... Primeiro chofete. Ele era o quê de Kalev? Ele era da descendência. Acho que era filho. Quem? É uma geração depois. Veialdalo e Moshe. Isso. Acho que é o filho, tá? Se não me engano. O Otniel Ben Knaz. Aquele que... Vai errar, então, textão. Voltou de Moshe. Agora vamos ver a resposta deles. Vaigshu Elá Veomeru. Eles se aproximaram e falaram. Esse Vaigshu é o mesmo verbo de Vaigash e Eudá para Yosef. Aquele... Ou seja, Vaigash, tipo, eu fui pra... veio na Tefilá, na guerra, pra morrer. Ou seja, Vaigash, tipo... Chegou com tudo, todo o ser dele. Vai ao Meru. Ou seja, tudo chegou junto, vai ao Meru. Gederotson, não falou nada de guerra, falou, não, Moshe. Gederotson, no pó, Vearim, Lepatapé. Não, você não entendeu direito. A gente vai fazer curral pro rebanho e cidade pros nossos filhos. O que tem a ver com Reta Meraglim? O que responde? Estranho, né? Agora, talvez vai dizer assim, boa sorte. Então talvez aqui eles vão dizer assim, não, nós vamos estar entendendo. Isso a gente vai fazer isso pro curral e pro filho, mas a gente vai pra guerra, talvez, não sei. Não, isso foi. Vanarno, Nilchaletz, Hushim, a gente vai ser o Halutzim aqui. Lifnei Benei Israel, a gente vai na frente. Adasher imovetem lamakomam. Até que volte para o nosso lugar, e nossos filhos vão ficar na terra. Ou seja, a gente quer só para os filhos, a gente vai. Se assim sim. Mas ainda teve textão depois. Lá na chuva, a gente não vai voltar para casa. Ou seja, eles não sabiam quanto tempo ia demorar de guerra. Quanto tempo pode demorar uma guerra? Às vezes 200 anos. Não é a guerra com os palestinos, até conquistar todo Israel. Então, demorou só 7, mas 7 anos sem voltar para casa. Não ver os filhos e as esposas por 7 anos, por enquanto.
Velona chuva lavateno, isso é uma chuva, tanto que começa com o Nedarim aqui, o Neder deles, eles cumpriram. Adit na Hel Bnei Israel e na Halató. E eu quero fazer mais do que você, não é só guerra. Até que cada um tenha sua Nahalá, eu não volto. Mais 7 anos, também não sabiam quanto ia demorar. Ficaram 14 anos sem voltar para casa. Se um filho tinha 13 anos, eles voltaram para casa, o filho tinha 27. Então você está tirando os 7 mais 7? É o que durou no final. Eles não sabiam, podia durar muito mais. Ou menos. Mas vem Yoshua que demorou 7, menos que isso para conquistar a terra, acho que é difícil. Mas Yoshua demorou 7 para conquistar e 7 para dividir. Eles demoraram 14. Diz que quando dividiu tudo, tem o Midrash, cada um foi para sua família e Yoshua não tinha filhos, então ele ficou meio e eu. Aí ele estava indo embora falando, não, mas Yoshua não voltou para casa, ele não tem casa. Então Gad e Reuven compararam Yoshua até Yoshua ter um lugar e falaram, agora a gente vai voltar para casa. Eles foram os últimos. Acabou a festa, limpou tudo. Agora a gente vai cumprimos nossa promessa. Agora a gente volta para casa. Conta que os filhos, o Midrash, que os filhos eles fizeram uma promessa até meu pai voltar, a gente não vai cortar cabelo. Ficaram 14 anos sem cortar cabelo. E quando eles voltaram para a terra deles, estava tendo uma guerra entre os filhos, né? E 3 famílias de Bnei Ishmael. Guerra. Que eles também crescem o cabelo, Bnei Ishmael. E os pais chegaram e não reconheceram os direitos dos filhos, não sabiam quem era Ishmael e quem era Bnei Israel. Para entender. Olha o Midrash, tipo, eles não reconheciam os filhos, ou os netos, né, sei lá. Não reconheciam, 14 anos guerreando, pá, faca nos... Não, é isso? Faca na caveira. Vai na caveira, é isso. E chegou em cá, até que ele viu os filhos rezando, Anem no Hashem dos nossos antepassados, faz a gente ganhar. Falou, são eles, nossos filhos. Entraram na guerra e mataram o Ishmael inteiro. Ganharam a guerra. Ou seja, não foi fácil para os filhos, não foi fácil para eles, ficaram sem a esposa, sem os filhos. Ou seja, por dinheiro, era só dinheiro? Era só por causa de gado? Não sei, entendeu? Forte, mas eles fizeram. Ou seja, ninguém falou assim, eles não falam também, a gente quer ficar aqui, mas também quem era de Israel. Eles falaram que a gente quer essas terras, nada diz que não queria lá também. Moshe que chegou, e vocês não vão atravessar. Aí depois falaram, não, e a gente só vai ficar nessas terras então, mas a gente vai conquistar tudo, não é por guerra. Afinal das contas, nem dá lugar para todo mundo, né? Vai Omer Moshe, se for assim, aí vai ser textão de novo. Qual a diferença? A diferença é que ele fala, primeiro a gente vai fazer curral e depois não sei o que lá, e a gente vai guerrear e a gente não sei o que lá. Agora olha a ênfase de Moshe, não é o que você está falando, também, mas é vai Omer Hashem, Moshe, ele botou o Hashem. ועבר לכם כל חלוץ יתרדם לפני השם, עד הורשו את אויביו מפניו, וכבשה הארץ לפני השם, ואחת תשובו והייתם נקיים מהשם ומישראל. והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם, ele vai dizer, que ariam לתפכם וגדרות לצונכם, ויצא מפיכם תעשו. saiu da boca de vocês e vão fazer. Vai Bnei Gad, Bnei Reuven, Moshe lemora, avadecha yasu kasher Adoni metzaveh. Ou seja, Moshe estava com medo, eles estão fazendo isso por quê? Só aceita se for totalmente Lechem Shammai. E falou, é Lechem Shammai. Então, tudo bem. טפנו, נשנו, מקננו, וכל בהמתנו היו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו את כל חלוץ צבא לפני השם, aí eles falam. Lá em Milhamá, kasher Adoni dover. Isso é exatamente como você falou, Moshe. Vai tzav lahem Moshe et Elazar, quando chamou todo mundo. Veio Yoshua Benun, veio Rashi, que eles vão ficar Elazar e Yoshua vão entrar em Israel, veio Rashi Avot, Lamatol, e Bnei Israel. Vai on Moshe lahem, im yavu Bnei Gad, Bnei Reuven, itchem, et הירדן. כל חלוץ להם כאן לפני השם ונכבשה הארץ לפניכם ותתם לכם את הארץ הגלעד האחוזה, היא והייתה גלעד. ואם לא, יעברו חלוצים איתכם ונאחזו בתוככם בארץ כנען. וענו בני גד בני ראובן לאמור, את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה. אנחנו, נעבור חלוץ, esse narno é interessante, porque esse narno é a mesma expressão que falou Moshe aí, venarno ma, quando é a máxima submissão que ele fala, eu e Aharon somos o quê? Narno, tem 3 vezes mais na Torá. Narno, ou seja, a gente é todo o Hashem. Na voz de Chalutzim Lifnei Hashem, mudaram o discurso, como o Moshe quis. Lifnei Canaan, Veitano, acusado na Chalateno, Mevra Ladem. E aí, bomba agora no Passuco. Vai ter lá Moshe, Livnei Gad, Velivnei Ruven, Velachatzim, Meshevet, Menashe, Yosef.
את ממלכת סיחון ומלך המורי ומלך בשן, הארץ לערב גבולות הרי הארץ אביב. Prometeram nada. Babovski. Não, entrou alguém aqui que não tá na história, Bichalab. Não prometeram, eles não foram, eles não pediram. Não, Aí falou, tudo bem, aceita. Então vocês dois e tu também, metade. Já que tá sobrando aí, meu irmão, vai lá. de bobeira aí, chega aí. Vocês ficam aqui. Ele não foi na promessa, o Menashe, de guerrear, nada disso. E tu também. Bomba. E o quê? Tan, 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 tan. ויבנו בנגד את דיבון ואת עטרות ואת הרוער ואת עטרות שופן ואת עזר והגבעה ואת בית הנמלה ואת בית ההרם הרי מצב גדרת צאן ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלי ואת קנייתיים שני cidades ואת נבו ואת בעל מעון בסבות שם ואת בסביבה ויקרא במשומות שמות הערים אשר בא והלכו בני מחיר agora vai começar a entrar na história e o filho de Mahir ben Menashe que é o filho de Menashe Gilad, vai ele Kedua, foi para Gilad e conquistou ela. Veio Oresh e Taimori a Shabbat. Estava os Emorim, ele conquistou. Vai ter no Moshe e Gilad, ele Mahir ben Menashe, Beshev Ba. Então ele foi para Gilad. Yair ben Menashe, outro filho, ou seja, agora está falando de Bnei Menashe, que é Mahir e Yair. Allah vai Kodet Havotehem, vai cair Havot Yair. Então conquistou também, que é aqui. Gilad é Mahir e o Bashan, que é Havot Yair, é Yair. Venova, que é uma terceira família, que é aqui do lado, que é Nova. Allah vai Kodet Kenat, Vet Benote, vai Kala, Nova, Bishmo, tá bom? E aí eles conquistaram 3 regiões, bem grandes, que são os maiores que conseguiram. Porque entrou muitas respostas. Mas cima vão lá e falam o seguinte, ele percebeu que Gad e Menashe não estavam tão afim, tinha tão afim com a Torá. Gad e Reuven, desculpa, não tinha tão... Isso que não, primeiro o Gad, depois... ele falou, não, precisa ensinar. Quem? Menashe. Menashe, vive com eles. Mas não é bom, porque se pegar aqui... Não, mas... Cara, ó, como Menashe vai ensinar Reuven? Isso deu bem, garoto. Deu bem, muito bem. Metade do Menashe, né? A Síria toda. Caraca, ainda pegou mais aqui ainda. É. Ou seja, Menashe veio aqui para ensinar Reuven, é bem longe. Gad, se fosse para Gad... Yosef se deu muito bem, se deu muito bem, pegou né? a melhor parte. É, por isso que tinha Behorá. Porque Yosef ficou com a Behorá, ganhou 2 tribos e ganhou. E ganhou aqui Behorá, né? Do Rio Duplo. Talvez. Menashe é o primogênito de Yosef, tá? Então ficou como se fosse Behorá, vamos dizer, meio a meio. Com 2. Não, dobrado, né? Outra ideia é a seguinte, ele tinha medo da desconexão entre os dois lados. Ele falou, vou botar metade daqui, metade dali. E aí vai ter obrigatoriamente uma conexão. Mas porque Menashe também. Estranho. Quem era o Ara, Sahara e Zebulon? Então, qual a ideia? Tem aqui em... A Bíblia hebraica. Bíblia hebraica em Crônicas. Crônicas Jeroboão. Devrei a mim. Livro muito estudado. Chronicles. Devrei bem a mim, aqui. Olha, interessante. Vai falando sobre cada filho, que as cidades que ficou. Aí agora tá falando do Yehuda. E o filho de Yehuda, Eroná, vai contar. Aí a dona fala assim. E os filhos que nasceram de Hetzron, depois. Então Hetzron, quem é Hetzron? Filho de Reuven. De Reuven não, de Yehuda. Hetzron, filho de Yehuda. Não. Sei. E os filhos de Yehuda, Onan, Shela. E o primogênito de Yehuda, Onan, calma, Peretz, Zera. Peretz e Zera. Não. Então, aí Peretz teve Hetzron e Hamul. Ok. Ou seja, ele é da linha messiânica. É o primogênito do Peretz, que é o Mashiach, Hetzron. Acho que Hetzron vai chegar até David Amélia. Ok. Tá? Então, Hetzron, tendo já 60 anos, tá velho, tomou por mulher a filha de Mahir, filho de Menashe, pai de Gilad. Que é o Mahir ben Menashe, pai de Gilad, que pegou Gilad, que é o nome da cidade. E ela lhe deu à luz a Seguv, que é o filho, tá? Que é o neto. Quer dizer, que é o filho de Hetzron com Mahir. Seguv gerou a Yair, que é o Yair ben Menashe. E veio a ter 23 cidades na terra de Gilad, que herdou Gilad, que são 23 cidades. Ou seja, de que tribo é Mahir? É Yair. Yair é de que tribo? De Eudá. E não de Menashe. Mas está escrito Yair ben Menashe. A princípio é de Eudá.
Tanto que a gente viu que faz sentido como fica, de posição, tem tudo aqui. Que Yehudá fica no nó, ou seja, que na verdade Yair ben Menashe é Yehudá, não é Menashe. Agora outro passo. Mas Geshur e Aram, que eram dois povos, Aram aqui, que era Anoharaim, que atacava Misraim, não diz quando. Tomaram deles as fazendas de Yair. Conquistou o que Yair tinha conquistado, Aram veio e conquistou. E Kenat e suas aldeias. Kenat, que aparece aqui, e Novar pegou de Kenat. Então Aram e Kenat pegaram as aldeias de Yair. 60 cidades. Calma aí, eles conquistaram 23. A veio Aram e pegou 60 cidades, não eram 23. E quando isso aconteceu? Não é que eles já moravam lá? Então, quando que aconteceu isso? Antes? Depois? Que a gente não viu essa história acontecer no Taná, que o Aram ganhou de Gilad. Tá? Então, eu tenho mais dúvidas assim. Todos estes filhos de Mahir, o pai de Gilad. Depois da morte de Hetzron, em Kalev Efrata, Aviai, a mulher de Hetzron deu a luz de Ashur, continua a história. Tá? Ou seja, 23, 60, qual a ideia aqui? Então, olha a ideia. Tem dois Yair. Tem o Yair ben Menashe e tem o Yair ben Seguv, de Yehuda. O Yair ben Menashe não é esse. O Yair ben Menashe é o neto de Yosef. Que fala no final de Bereshit que ele nasceu nos joelhos de Yosef. Logo, se Yair ben Menashe conquistou essas terras, teria pelo menos 180 anos hoje em dia, aqui, nessa história. Que ele ganhou a terra. Que não tinha, já tinha morrido provavelmente. Então tem dois Yair ben Menashe. O neto de Yosef, e tem esse de Yehudá, que é o que conquistou as cidades. Qual é a ideia aqui? Olha, interessante. Yosef era o rei do Egito, vice-rei do Egito. Então ele mandava tropas para Canaã, para guerrear. Quem eram os generais das tropas? Os filhos dele. Então, Yosef, antes da escravidão, tinha mandado Yair ben Menashe, o neto dele, e ele conquistou 23 cidades no Egito. Em Canaã, lá, nessa região. 23 cidades. Depois, durante a escravidão, veio o Aram, que a cidade de 23 já eram 60, foi lá e conquistou tudo. E aí perderam essa terra. Quando voltaram, Moshe falou assim, já que tem gente reivindicando terras desse lado, não é justo dar para os descendentes daquele o que já era dele. Falou, então, Bnei Menashe vão conquistar as terras que já eram do seu avô, da sua família. Que é o Yair ben Seguv, que conquistou as cidades que tinham sido conquistadas de Yair ben Menashe, que Aram já tinha reconquistado de novo. Então, por isso que ele deu essa cidade, por isso que ele botou na história. Já que vocês vão pegar as cidades que já eram de vocês. Bem, né? Bom, né? A gente vê isso no Taná, aqui, ó. Boa, Arnaldo. Boa, né? Cadê o final? Aqui. Aqui. Ele menciona isso. Vê aí, ó. Vai ter no Moshe Gilad, Mahir ben Menashe ve'Shev ba. E sentou lá. Para Gilad, que não tem nada a ver, que é o Mahir. Yair ben Menashe, tá falando do primeiro. Alar vai lekodet chavotehem, já tinha conquistado. Vai criar ethem chavot Yair. Venova lá vai lekodet kenat vetan. Não, não é aqui não, tá? Eu escrevi aqui no resumo, tá? Reuven, Shechem, calma. Aqui. Aqui, vamos já terminar então. Mas só, então vamos terminar só isso. Cadê? Acho que era por aqui, calma. Segundo. Não tô achando. Tá, deixa. Mas a ideia é que encaixa, então. Que ele veio, na verdade, eles deram porque era a terra já deles. Então tinha que dar. Essa ideia aqui. Mais algum ponto? Não. E só para terminar, Moshe, se eles não viessem pedir essas terras, o que Moshe pretendia fazer com essas terras? Quem ia morar lá? Ninguém? E aí ninguém ia ocupar. É tipo fronteira. Alguém? Porque eles tinham conquistado na guerra. Eles conquistaram na guerra esse terreno aqui. E aí vai ficar deserto aqui.
Na verdade é passagem, né? Eles passaram... Não, calma aí, eles conquistaram... Isso talvez é um pedação de terra no mundo mais disputado da época. Se aqui for reto mesmo, né? Pedação aqui mesmo. tem Edom, aqui tem não sei o que lá. Aqui é a guerra pegava. Moab, todo mundo tá aqui. Bnei Ismael. Aqui ficou vazio, né? Não, aqui tem Moab, Edom, Amalek, Moab não passou Serol, foi Midian. Amon tá aqui. Moab, Edom, dá certo. Tá, tem maior galera, que aqui todo mundo era aqui. Dos filhos de Lot. O que ele pretendia fazer? Então é interessante. Aqui no sul, o que separa Israel no sul para Edom, Moab e tal, e Mitzrayim? Um deserto, Negev. Ok. Ou seja, aqui é deserto. Então ninguém habita no deserto. Só hoje em dia que a gente tem tecnologia. Aqui em cima, o que separava a Israel dos povos de cima? Tinha florestas, montanhas, que é Golã, não sei o que lá, Hermon. Então também ninguém habita aqui. Aqui tem o mar. Ninguém habita aqui. A única forma de ter vizinho a Israel era essa terra. O que Moshe esperava? Fazer aqui uma terra vazia, para que a Israel ficasse 100% isolado de todos os goiim da terra. Igual no deserto. Estamos no meio do deserto, protegido por Deus. Não quero ter relação com os outros povos. Com os outros povos. Eu ia ficar isolado dos quatro cantos. Eu ia fazer uma faixa, um muro. Um muro de Gaza hoje em dia. É a ideia do Moshe aqui. E aí eles falaram, não, a gente quer essa terra. Por quê? Porque eu tenho muito mucrio, ou seja, eu sou o cara da economia. E como eles são o Bechor, Reuven é o Bechor. E Gad é o Bechor também. De Zilpá. Menashe também é o Bechor de Yosef, que é o Bechor de Rahet. Então são os Bechorim. Os Bechorim. Bechorot. Os Bechorot. Então eles falam assim, o que é o Bechor? O Bechor, então, é a ideia deles falando, não, eu acho que a Israel tem que ter uma conexão com o mundo. Que a terra de Canaã não tem que ser só uma terra praia para Israel, mas tem que influenciar a humanidade inteira. E para isso a gente tem que ter uma ponte. Falou, a gente quer ser essa ponte, já que a gente tem economia, a gente tem muito gado, a gente é forte, somos mais fortes, a gente quer ter essa ponte e deixar Israel virar universal. A gente dialogar com os outros povos, e não ser uma coisa separada, e no final isso que acontece. Então, a ideia de Eretz Israel, da Torá de Israel, através deles, vira algo universal, que se conecta também com outros povos e para influenciar os outros povos, que é a ideia aqui. Então, a universalidade da Torá, ela no final, ela vem aqui para entrar em Israel, acabando o Shemot, através dessa história, vai mostrar, não, a Israel e os outros povos têm uma mensagem para dar para os outros povos e não só ficar dentro para si na sua terra e não querer saber do resto do mundo. Então é a ideia aqui, uma das ideias. Escolha. Escolha. Sim.